Ok. 5h37, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Terça-feira, lembra que hoje é dia de novena na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Belém do Pará, no bairro da Sacramento, na rodovia Arthur Bernardes. Deve ter sido um oligarca esse cidadão. As cidades, de um modo geral, são cidades liberais, são cidades produzidas pelo capital. E os agentes que estavam na cena sociológica, eles são homenageados com lembranças, são perpetuados. Em geral, eles têm ligações políticas, ligações com a Câmara Legislativa, de vereadores ou de deputados estaduais, tanto faz. E também com o Congresso. Estou falando do Brasil. E os oligarcas de plantão, então, prestam homenagens aos seus. Hoje se está pensando no Brasil criar a bancada do Master, certo? A bancada do Banco Master. Nesse banco aí, sabe, muita gente tem dinheiro dentro, tem prejuízo dentro, tem políticos que quiseram, sabe, meter a mão nos dinheiros da República, tá certo? Porque eu penso que esses dinheiros todos aí com os quais o Vorcaro, sabe, mexeu, são dinheiros do orçamento nacional. Eu estou pensando aqui no Cláudio Castro, estou pensando aqui no governador do Amapá, que também encaminhou ali para o Estado, para o órgão da Previdência Social deles lá, sabe, jogarem dinheiro dentro desse banco. Interessante que havia alguém tendo a perna passada em si, certo? Tinha alguém ali apertado por uma sucuriju gigante. E sim, e daí, o que é que tem? Tinha aí, sabe, e o que eu quero dizer é o seguinte, tinha sempre um otário ali, sabe, um otário, mas não tanto. O único esperto nessa parada aí era o próprio Vorcaro, tá certo? Mas assim, eu fico imaginando, porque os bancos, eles operam fraude bancárias, tá certo? Eles operam extração de dinheiros, dinheiro vivo, tá certo? Sem fazer esforço nenhum. Eles emprestam, os bancos emprestam, tomam dinheiro dos particulares, tá certo? Tomam dinheiro, não do governo, eu não sei se... mas vamos falar dos particulares, sabe? Dos particulares como o meu CPF, tá certo? Tomam dinheiro, guardam a mixaria que a gente tem e pegam esse dinheiro e emprestam para outras pessoas, tá certo? Eu devo ter um troco no banco aí, para minha manutenção. Uma manutenção de prazo curtíssimo. E com certeza esse dinheiro ali, sabe, está sendo ali investido, sabe, sendo usado para promover empréstimos, tá certo? E quem toma o empréstimo desse dinheiro quem toma se obriga a pagar o principal, tá certo? E assim um banco vai fazendo, não é? No Evangelho tem uma passagem de um senhor, eu não sei se é Mateus quem é que fala disso aí, mas fala que um certo senhor aí, sabe, um cara com dinheiro, tá certo? Talvez ali fosse acostumado já a praticar a usura, tá certo? Essa arte aí de emprestar dinheiro. A propósito, o deus da usura é Mammon, o deus do dinheiro é Mammon ali na literatura hebraica, certo?
E outro dia eu falei aí, sabe, tentei sintetizar aí um aforismo em torno do capitalismo, o capitalismo como a crença, a religião do dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o lugar, tá certo? É o lugar de Mammon, tá certo? Caberia muito bem se dissesse capitalismo como a religião de Mammon, tá certo? Daria, colava, tá certo? Porque esse bicho feio aí é um satanás, tá certo? É um ser diabólico, sabe? É um ser espiritual aí, sabe? Que representa essa ânsia que está dentro dos humanos, tá certo? E essa ânsia de cobiça, de ambição, sabe? De passar a perna nos outros, foi o que fez o Vorcaro. O Vorcaro montou um empreendimento ao lado dos outros bancos que já existiam por aqui, tá certo? E para captar, sabe, para movimentar dinheiro, sabe, e emprestar dinheiro, porque a essência do banco é emprestar dinheiro, tá certo? É vender dinheiro, tá certo? Não tem outra conversa, bicho. Tem uma lenda contada por uma demógrafa, não sei se ela é demógrafa, como é o nome dela, hein? Não vou lembrar agora, em que ela trabalhou, não sei se ela trabalhou no Banco Central, não sei onde foi que ela trabalhou, mas ela trabalhou nesse mundo aí financeiro e adquiriu informações em torno da dívida interna do Brasil, tá certo? Que vai buscar o século XIX, quando o Brasil foi encarregado de pagar uma dívida do reino lusitano. Eu não sei se era reino já ou já era império naquela época, não sei como é que era isso. De Portugal junto a banqueiros ingleses, pô, sabe? O Estado brasileiro se obrigou a pagar uma dívida aí dos portugueses aí, dos lusitanos, sabe? E essa dívida ela veio aí, sabe? Não, o credor não queria que a dívida fosse paga, tá certo? Para ele ficar o tempo todo ali mamando, sabe? Pegando ali os dividendos, os juros, como a gente fala, os juros da dívida. E essa dívida vem se arrastando, rapaz. E o que acontece? Para firmar o compromisso, o governo brasileiro da época assinou papeladas aí, títulos aí de créditos, tá certo? Dizendo, se obrigando aí, sabe, a pagar a dívida. E esses títulos aí estão na mão aí dos credores, sabe, dos banqueiros aí, dos banqueiros do mundo, tá certo? Esses títulos hoje são lançados no comércio de capitais aí, no comércio financeiro, tá certo? E caem de mão em mão, de mão em mão, tá certo? E tá certo? Quando aí vai adquirindo, hora adquire valor bom, hora o valor vai lá para baixo, mas eles ficam aí, tá certo? Garantindo a quem tem a posse desses títulos. Aí, sabe, a devolução é do dinheiro, sabe, do dinheiro movimentado. Eu entendo assim dessa maneira com a minha pouca ignorância, com a minha muita ignorância. Essa é a questão. E só o Brasil só de juros agora deve ter pago agora no final do ano aí trilhões, tá certo? Trilhões aí, sabe, de juros aí, sabe? E pagou para quem? Para quem tem títulos, é título de crédito, tá certo? E esses títulos estão cadastrados no sistema bancário, tá certo? O dinheiro cai mole mole, entendeu? O dinheiro cai mole mole. Eu estou esperando o INSS pagar os meus proventos de aposentadoria. E hoje talvez seja a data disso, tá certo? O sistema vai me pagar, tá certo? Mole mole, eu não vou precisar ir no banco pegar o dinheiro, tá certo? Eles vão fazer o depósito se não houver nenhuma bronca aí, tá certo? O depósito é numa conta que eu tenho, assim. E assim o dinheiro do mundo, rapaz, sabe? Eu fico olhando assim, rapaz, pô, é foda. Foda é viver, sabe? Dependendo disso e só cultivando isso, sabe? Cultivando essa maneira, sabe? Tendo que dormir e acordar todo dia, sabe? Com esse plano, sabe? Baseado nesse plano, sabe?
plano aí, sabe, de quem... Eu tô olhando aqui porque tem uma muriçoca querendo me picar. Vou tomar um gole de café então, um café achocolatado. Tudo aqui é da Nestlé, da marca Nestlé, tá certo? O achocolatado é Nescau. O café que eu uso é um tal de Nescafé. É outra artimanha, tá certo, que tem o sistema econômico. O sistema econômico oferece produtos, produtos de marcas. Essas marcas elas são depositadas em algum lugar. Como é que a gente fala? E aí ninguém pronto ali, ninguém mais mexe com isso, tá certo? E se usa, então eles fazem ali aquele produto com cacau, certo? A Suíça, que é a detentora da marca, não tem um pé de cacau, sabe, lá na capital. Como é que chama a capital da Suíça, hein? Mas mesmo assim, tá certo, ela produz cacau, vê se pode uma porra dessa. Outro dia eu tava lembrando de uma fábrica aí, sabe, não, de uma fábrica não, de uma empresa. Da empresa do Café Pilão, tá certo? O Café Pilão que na época, há uns 2 meses atrás, ou 3, não sei, a marca Pilão tinha sido vendida de uma empresa, de um CNPJ francês, digo, holandês para um CNPJ estadunidense, tá certo? Então veja que no mundo, o mundo foi se consolidando dessa forma, tá certo? E com os satanismos do dinheiro, tá certo? Eu digo melhor, com os satanismos mentais, assim, eu acho que é a isso que o Hegel se refere, tá certo? A própria linguagem, essa coisa que eu estou falando aqui, usando os conceitos das palavras, sabe? Usando as palavras, as ideias que estão nas palavras aí, tentando articular um enredo, tá certo? Isso aí é mágica, bicho, isso é satanismo. Nesse momento eu estou sendo um ser satânico. Produzindo aí um enredo aí, sabe, um enredo inventado. Veja que já são quantos minutos? 12 minutos de vídeo. E eu me dedicando aqui a falar, tá certo? Falando de dinheiro, falando de marcas de produtos de consumo. Produtos de consumo que atendem o mercado da atenção. Eu estava falando outro dia da economia, tá certo? E a atenção na economia. O fato é o seguinte, que tem duas leis na economia, tá certo? A lei da oferta e da procura. Ou pela ordem, tá certo? A lei da procura e da oferta. A lei da procura é a lei da atenção. O indivíduo, sabe, é estimulado a procurar as coisas, sabe? A fome, veja aí, eu estou falando aqui de Schopenhauer. Outro dia eu queria lembrar de Martin Heidegger, um nazista, tá certo? Um nazista do caralho, que deu apoio às teorias de Hitler, as teorias que vigoravam na época de Hitler, não diretamente a Hitler, tá certo? O Hitler foi apenas uma liderança que apareceu aí para levar adiante, sabe, o que muitos não queriam fazer. Esse próprio Heidegger, sabe, era um reitor numa universidade onde a Hannah Arendt fez ali, sabe, os cursos de filosofia dela, tá certo? E E ele poderia muito bem, por ser um ser de Platão, tá certo? Platão dizia que só os intelectuais, sabe, que deveriam governar, tá certo? Porque justamente seriam intelectuais, seriam os caras que teriam acessos a assuntos divinos, a divinismos, digamos assim, tá certo? Porque estariam em contato com o mundo das ideias e seriam seres iluminados, seres divinos, seres de Deus, abaixo de Deus, tá certo? E eu aqui só vendo a chocolatada e melecando a mão com açúcar. Mas, rapaz, o caso é o seguinte, veja que os seres humanos chegaram, sabe, nesse ponto aí de praticar divinismos, sabe, de praticar diabolismos, sabe, de se tornarem seres aí, sabe, fora do padrão, ao lado dos outros seres da natureza, tá certo? E os outros seres da natureza vivos, sabe, olham assim de, esse aí, hein? Parece, né? Parece até.
Eu falava outro dia, sabe, que eu conheci uma senhora, sabe, uma paulista, mãe de uma aluna de violão, tá certo? E eu acho que essa mulher um dia quis me comer, rapaz, sabe? Eu ia dar aula de violão, um dia ela chegou assim, eu queria lavar esses teus cabelos aí. Ora, porra. Tem melhor forma de assédio, bicho? Tem? Diga aí pra mim. Aí, no outra vez, ela ofereceu o carro dela para eu movimentar, tá certo? E eu não sei o que estava na cabeça dela. O marido dela viajava, sabe? Ia para os Estados Unidos, sabe? Ele era um cara que cuidava de ossos e eu queria me lembrar de ossos. Quem é o cara que cuida de ossos? Quem é o cara que cuida de ossos? O primeiro cara que eu conheci que cuidava de ossos foi quem cuidou da perna do meu irmão, sabe? Quando ele quebrou a perna em Altamira e veio para cá fudido com essa perna podre, tá certo? E ele fez o que pôde para ali, sabe? Para reparar, sabe? O desastre, sabe? Ali que aconteceu com ele. E o nome desse médico era Eduardo Braga, tá certo? E a profissão dele era ortopedista, tá certo? Ele era um ortopedista, um cara que é um médico, sabe, dessa área aí, sabe, de especialidade em conserto de ossos. A ortopedia, sabe, é uma área de conhecimento da medicina. E a palavra não vinha, tá certo? Porra, bicho. E mas eu falei também de um outro. Sim, eu falei, era a palavra que eu queria me lembrar quando eu falo do meu irmão, me lembro de assuntos ortopédicos, porque ele morreu em decorrência, sabe, desse acidente que ele sofreu. Rapaz, eu só lembro que é foda, rapaz, sabe? A parte da Dona Vera eu vou avançar, rapaz, olha. Mas assim, rapaz, sabe, eu fico lembrando dessas coisas aí, sabe, essas coisas todas. Ontem o algoritmo me chamou a atenção aqui para um assunto de história aqui regional, sabe, que de estudos amazônicos, sabe, de estudos históricos amazônicos aos quais eu não me dediquei. Não me dediquei em virtude do currículo ao qual eu estava submetido, que era um currículo particular, sabe, de igreja, de confissão religiosa, no caso, dos salesianos, tá certo? O, os salesianos, né, como confissão religiosa, como entidade da igreja, aí, sabe, da organização, digamos assim, do Vaticano, tá certo? Ele tinha garantias aí, sabe, para operar na escola o seu próprio currículo, certo? E no currículo lá da escola onde eu estava, não tinha isso aí, rapaz, esse negócio de estudar a Amazônia, essa coisa toda. Eu queria falar de um cara chamado Plácido de Castro, eu não procurei aí, sabe, eu não fui para o Wikipedia para ver a biografia dele, sabe, mas pelo que eu li, pelo que eu ouvi ontem num documentário, ele foi um gaúcho, tá certo? Um gaúcho rebarbado da área militar, de família de militares, tá certo? E que se envolveu em questões militares, em guerras, em lutas ali, sabe? Lutas militares lá na região onde ele estava, ali no Rio Grande do Sul e não sei mais onde. E terminou vindo para cá, não sei se fugido, sabe, aqui para a Amazônia, sabe, matar Carapanã, sabe, se submeter a pegar febre amarela, pegar malária, sabe, ser picado por pium durante o dia, por Carapanã durante a noite. Puta que pariu, tinha que usar, rapaz, tinha que usar mosquiteiro, mas de dia mesmo na mata era cheio de Carapanã. Porra, uma vida infernal, rapaz, sabe, a vida na mata, agora não é fácil não. Porque é cheia de bichos, rapaz, e os bichos, sabe, eles querem comer, querem se alimentar, rapaz, ora porra. Os bichos estão no chão, tá certo? E estão ali no mato, tá certo? Estão circulando, estão voando, tá certo? E o que eles querem, sabe, é cumprir a lei do Schopenhauer, rapaz, a lei que Schopenhauer descobriu. Eu tenho a impressão que Schopenhauer descobriu isso ali, sabe, a partir daquele italiano Florentino, sabe, como é que chamou? O Machiavelli, tá certo? Como era o primeiro nome do Machiavelli? O Nicolau, sabe, Niccolò Machiavelli, sabe? E ali um italiano, um europeu, certo? Ele ficava ali, rapaz, puxando o saco da família Borgia, sabe? Ali encostado ali, sabe? Eu conheci tipos assim, sabe? Intelectuais ali, puxa-sacos mesmo, sabe? Eles não tinham títulos, sabe, para entrar na corte. Os comerciantes, eles eram mordidos. Os comerciantes, do modo geral, já no tempo de Roma, eram mordidos, sabe? Porque eles não tinham acesso à corte.
Eles não faziam parte do séquito do rei, tá certo? Ali, dos cortesãos, tá certo? Não, não tinha. Tem um palácio lá em Londres, eu não sei como é que chama aquele palácio imenso, sabe? O Palácio de Versalhes, me parece, também tem o mesmo sentido, sabe? O rei entupia, rapaz, o rei entupia, rapaz, o palácio, sabe? O palácio com centenas de quartos, sabe? Ele entupia ali, sabe? Aquele palácio de cortesãos, sabe? Para fazerem ali sabe? Darem ali, sabe? Companhia para ele, sabe? E lá fora tava o povão fudido fora do palácio, tá certo? Porra, bicho, ali na merda, tá certo? Sem infraestrutura sanitária, sem saneamento, sem água potável, sabe? Morrendo de doenças. O grande mal dos romanos ali, rapaz, se eles não cuidassem ali, sabe? Quando eles estavam com seus exércitos em movimento, era a disenteria, rapaz, a caganeira, tá certo? Os militares ali, se vacilassem, comessem ali, sabe, alimentos contaminados ali por bactérias, tá certo? O mal não seria outro, rapaz. A mesma coisa aconteceu com o Hitler, rapaz. O Hitler botou em movimento 3 milhões de soldados ali, sabe, na Sibéria, sabe, ali na Rússia, na União Soviética. E se fodeu, rapaz, porque como é que você movimenta 3 milhões de pessoas, rapaz, sabe? Eu acho que foi em Sun Tzu que eu li, sabe, que para você movimentar um exército de soldados, sabe, com lanças, espadas e arcos e flechas e músculos e, sabe, armaduras e capacetes, não sei mais o que, cavalos, sabe, botas, não sei mais o que. E o corpo do cidadão, sabe, o intestino do cidadão, tá certo? Para você movimentar tudo isso, você precisa ter um outro exército, como diria aquele ministro do Bolsonaro, sabe, que não entendia porra nenhuma de saúde, um general de terceira entrância, né, entrância que ele chama, um general aí, sabe, que cuidava da logística, tá certo? Logística é a palavra-chave. Esse cara, sabe, que foi ser ministro da saúde, ver se pode em plena pandemia. Rapaz, esse Bolsonaro não presta, sabe? É um cara, um carniceiro, um filho da puta. Olha, eu vou te contar, um cara sem alma, rapaz, sabe? Ele não teve pena, rapaz, dos amazonenses. Onde eu estava observando a abertura ali, sabe, do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal, eu dei uma piscada para lá, fui para lá verificar, mas eu não suporto aquele ambiente ali. E o Fachin terminou de falar e passou a palavra para um cara chamado Alberto Simonetti, o Beto Simonetti, Cabral, Neto, sabe? Um tal de Alberto Simonetti. Aí eu digo, rapaz, esse nome eu conheço, rapaz. Você não é do Pará, é de onde, hein? E aí eu me lembro que tinha uma figura que trabalhou comigo numa escola onde eu fui diretor, tá certo? Ela era supervisora. Eu acho que ela tinha Simonetti no meio, sabe? Eu não vou. Era fim de me comer também. Porra, bicho. Mas assim, aí eu fiquei pensando assim, Simonetti, sabe? Daí eu fui rápido na internet. Era um amazonense, bicho, um cara de 48 anos, tá certo? O pai dele foi da OAB, tá certo? Comandou a OAB Nacional, tá certo? Aqui no Pará também houve quadros de oligarcas aqui locais, sabe? Que comandaram a OAB. Não vou lembrar, não vou me arriscar a falar o nome desses caras aí, tá certo? Eu não vou lembrar. Mas teve paraenses aí, sabe, que presidiram esse órgão aí, sabe, essa autarquia. Eu creio que a OAB seja uma autarquia, mas é um aparelho de Estado, tá certo? Onde estão ali os advogados, sabe, que fazem trololó com os juízes, sabe? E decidem as grandes questões de dinheiro, rapaz. Eu não falo dos casos de direito penal aí, sabe, esse direito fudido, por onde a maioria dos advogados ali, sabe, se dão bem, tá certo? Nem pequenas causas, sabe, assim, ali, causas cíveis aí, sabe, de pequeno porte, por onde os advogados aí, sabe, sem eira nem beira, sabe, como eu, tá certo, vão ali transitando, tá certo? Eles operam nas grandes causas, sabe? Eles operam em favor de CNPJs aí, sabe? Como é o caso agora do Vorcaro, tá todo mundo aí, sabe? Interessado em ser advogado do Vorcaro, rapaz. No tempo da pandemia surgiu uma organização aí chamada Prerrogativas. E nessa organização aí, um bocado de advogados, sabe? Se associou ali.
E teve um cara, rapaz, que fez uma viagem agora de uns 6 meses atrás aí com um ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? Aí, sabe? Eles foram bater em Lima, no Peru, para assistir o jogo do Palmeiras, para ver a final. A final de quem mesmo, hein? A final do Flamengo, rapaz, a final do Flamengo com o Palmeiras, é o final da Copa América. É a Copa América que chama? Não sei como é que eles chamam agora. Aí os caras foram, rapaz, sabe, para Lima de avião, sabe? Um oligarca aí, sabe, um lobista, sabe, colocou um avião dele à disposição. Então veja que o mundo todo, rapaz, sabe, aí, sabe, dominado por lobistas, sabe, pessoal em torno do dinheiro. Então esse advogado que eu estou falando aí, que fazia parte do Prerrogativas aí, eu tô com o nome dele na boca, mas eu não vou falar, tá certo? Ele pegou aí causas aí, sabe, do Vorcaro, tá certo? Quando o Vorcaro foi preso em São Paulo, ele me parece que estava na cena ali, sabe, acompanhando, sabe, a prisão e aquela coisa toda, tá certo? E me parece que foi ele o advogado que, sabe, ali, sabe, sibilou, não é sibilou a palavra, sabe, que sussurrou no ouvido, sabe, de um ministro aí do Supremo, sabe, que foi né, designado para fazer a relatoria desse caso aí, do processo desse caso. E esse cara imediatamente, sabe, manteve o segredo de justiça que já havia, tá certo? E pegou o caso e segurou no tranco, sabe, como aí, sabe, um maluco, como é que chama aqueles caras que brigam com touro, rapaz, sabe, toureador, tá certo? Segurou aí, ou então um desses tropeiros malucos aí, esses malucos aí, vaqueiros aqui do Brasil, tá certo? O caboclo segurou no chifre do boi, sabe? E ali, sabe, se agarrou com cuidado para não deixar o chifre do boi penetrar no intestino dele, aquela coisa toda. E assim, rapaz, fez o cara, rapaz, sabe, esse ministro aí. E tinha um advogado aí que estava junto, rapaz, sabe? E esse cara pousava, ele vinha nos programas aí, sabe, nos programas da TV de internet aqui, sabe, fazer da entrevistas e aquela coisa toda, tá certo? E aparentemente lutava nas mesmas trincheiras que a gente luta aí, sabe, enfrentando o Bolsonaro, essa coisa toda. Esse cara se notabilizou por enfrentar a Lava Jato do Ministério Público, tá certo? Porra, bicho, foi foda. Eu já estou aqui com 27 minutos de vídeo falando, rapaz, que nome eu vou dar para esse vídeo, rapaz? Que nome foi que se destacou? Que nome foi que eu dou? Não, eu não vou chamar de Dona Vera, não, rapaz. Até doida. Eu vou chamar com outro nome. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe que, porra, foi foda. Hoje é terça-feira, já falei, é dia de novena, tá certo? Dia de se aproximar das entidades espirituais, tá certo? Espirituais externas, transcendentais, tá certo? A outra espiritualidade a que eu me refiro é a espiritualidade imanente que está no próprio corpo, que é a própria natureza do corpo, tá certo? Que tem uma potência imensa e que permite os seres humanos aí, sabe, flutuarem no pensamento, tá certo? Irem para as nuvens de Platão. Platão chegou a intuir isso, sabe? Porra, 2.500 anos atrás, vê se pode uma porra dessa, é tempo pra caralho. Mas o fato é que tem essas coisas aí, tá certo? E a gente vai se enganando, se tapeando, tá certo? Com alguma consciência ou não, tá certo? São agora 6 horas, já 6h05, tá certo? A cidade está acordando, os que vão, tem negócios ali na feira, bem aqui perto de mim, sabe? Estão acordados há mais horas, tá certo? Já foram ali na privada, já descarregaram, passaram o papel na bunda. Não lavaram, passaram o papel na bunda só. E foram, rapaz, sabe? E foram, se vestiram, sabe? Já vão saindo ali, sabe? Vão tomar o café lá na feira mesmo, porque lá já tem ali o box da Dona Maria que faz ali, sabe? Um café da manhã ali, faz café, faz tapioca, tem pão com manteiga, pão com ovo, tem sopa, rapaz, sopa requentada, certo? Que ela não foi de madrugada, sabe, fazer sopa, é sopa de ontem ainda, que ela guardou no freezer, certo? Porra, bicho.
E sabe lá quantos dias tem a porra dessa sopa, tá certo? Aí o cara, sabe, se contamina ali, sabe, com bactérias ali, rapaz, sabe, e vai cagar fino depois ali adiante. Porra, é foda, bicho. E assim vai, rapaz, quando for no final da tarde, todo mundo vai se recolher de novo, sabe, e porra, e vamos assim, sabe, porra, vida, vivendo, porra, é foda. Mas é assim, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui, não sei se eu chamo pra esse vídeo de sopa, só se for, porra, sopa. Sopa na mosca ou mosca na sopa, tá certo? Porra, bicho, é foda. Eu preciso achar um nome pra esse vídeo, tá certo? Mas assim, rapaz, sabe, são 30 minutos, tá certo? Fiz alguma memória, sabe? Reforcei alguns temas aí que podem ser temas de um ensaio aí, sabe? Das minhas ideias, tá certo? Dessas ideias soltas, sabe? Que eu vou jogando aí. Eu confesso que eu tenho uma preocupação pedagógica, tá certo? Há a vontade, sabe, de praticar a didática e a pedagogia ao mesmo tempo, de ser professor, tá certo? Sabe, deixar aí clareado algum assunto aí, sabe, para alguém aí que possa aproveitar, sabe, desse papo furado aí a respeito da história, rapaz, da história do ser humano, porque no fundo o que nós temos mesmo é a história, sabe? A história para contar. E a história de cada um de nós. Essa é a questão. E, e vamos que vamos. Então eu vou ficando por aqui, bicho, já chega. Sou Ernesto, caboclo falador, rapaz, aqui no norte do Pará, tá certo? Na cidade de Belém. Caboclo falador, rapaz, que fala muito, rapaz, sabe? Tem muita coisa para falar, muita coisa para comentar. Veja que eu fiz aqui um trololó, nem fui na internet, tá certo? E, e vou ficando por aqui, tá certo? Fico por aqui, tá certo? Falando, rapaz. E quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sei disso, sabe? Bom dia.